As tragédias sempre nos confrontam com perguntas difíceis. Quando ouvimos sobre acidentes devastadores, como o recente acidente aéreo em Vinhedo, que ceifou a vida de 62 pessoas, é quase inevitável nos perguntarmos: por quê? Será que Deus permitiu isso como uma punição? As pessoas envolvidas estavam pagando pelos seus pecados? Hoje, quero te convidar a refletir sobre essas questões à luz das Escrituras, buscando entender como a soberania de Deus se manifesta em meio às tragédias e como até os eventos mais dolorosos podem fazer parte do plano redentor de Deus. Primeiramente, precisamos entender que a Bíblia não retrata Deus como um tirano arbitrário que distribui calamidades como forma de punição. Em Lucas 13, capítulo de 1 a 5, Jesus responde a uma situação em que algumas pessoas morreram tragicamente. Ele menciona um grupo de galileus que foram mortos por Pilatos e um acidente onde uma torre caiu sobre 18 pessoas. Jesus, ao falar sobre essas tragédias, pergunta: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros por terem sofrido dessa forma? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Com essa passagem, Jesus mostra que as tragédias não são necessariamente uma forma de julgamento específico de Deus sobre as pessoas afetadas. Elas, em vez disso, nos lembram da fragilidade da vida e da necessidade de estarmos preparados espiritualmente. Na história de Jó, vemos um exemplo poderoso de como Deus permite que seus filhos passem por sofrimentos intensos, não como punição, mas como parte de seu plano maior. Jó perdeu sua família, sua saúde e suas posses, mas em nenhum momento ele foi acusado de ser um grande pecador. Pelo contrário, Deus o descreve como íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. No final, através do sofrimento de Jó, Deus revela seu poder e soberania, restaurando a vida de Jó de maneira abundante. Essa história nos ensina que o sofrimento pode ser uma ferramenta nas mãos de Deus para nos moldar e nos aproximar mais dele. Em Romanos, capítulo 8, versículo 28, Paulo nos dá uma das promessas mais consoladoras da Bíblia: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que, mesmo nas tragédias, Deus está operando para trazer algo bom. Às vezes, o bem que Ele está trazendo não é evidente no momento, mas podemos confiar que Ele está no controle e que seu plano é perfeito. Outro exemplo bíblico que ilustra a soberania de Deus em meio às tragédias é o da crucificação de Jesus. À primeira vista, parece que a morte de Cristo foi uma tragédia sem sentido, um grande fracasso. Mas, na realidade, foi o cumprimento do plano redentor de Deus, o sacrifício perfeito que nos trouxe a salvação. Como Isaías, capítulo 53, versículo 5 diz: mas ele foi ferido por nossas transgressões, e moído por nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O maior ato de amor de Deus foi realizado através do maior sofrimento. Voltando à questão das tragédias como punição, é essencial também destacar que Deus, em sua soberania, nos deu o livre-arbítrio. Muitas tragédias que vemos no mundo são o resultado do pecado e das escolhas humanas, não de um ato direto de Deus. A queda do homem, como descrita em Gênesis, capítulo 3, trouxe maldição e corrupção a toda a criação. Por isso, vivemos em um mundo onde desastres e sofrimentos ocorrem. Porém, mesmo nesse mundo caído, Deus ainda está no controle e trabalha para restaurar todas as coisas, como prometido em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, como devemos responder às tragédias? Em vez de procurar culpados ou buscar uma explicação simplista, somos chamados a confiar na soberania de Deus e a buscar consolo em Sua palavra. As tragédias nos lembram de nossa dependência de Deus e da necessidade de nos voltarmos a Ele com fé e arrependimento.
Elas também nos dão a oportunidade de mostrar compaixão e apoio aos que sofrem, refletindo o amor de Cristo. Lembre-se, Deus é soberano sobre todas as coisas, e seu plano é perfeito, mesmo quando não o entendemos completamente. Em meio à dor, podemos encontrar esperança no fato de que, em Cristo, temos a promessa de vida eterna e que um dia todas as lágrimas serão enxugadas. Que essa verdade traga consolo ao seu coração e que possamos viver cada dia confiando no plano soberano de Deus. Você já se perguntou como Deus usa as tragédias para realizar seu plano? Compartilhe sua opinião nos comentários e vamos refletir juntos sobre como confiar em Deus em meio às tempestades da vida.